Graça e paz. Todos nós temos fome de algo que realmente nos preencha. E hoje eu quero conversar com você sobre um segredo antigo, mas ele é extremamente atual. Foi quando Deus disse a Ezequiel para pegar um rolo de pergaminho e comê-lo. Ele diz assim, Ezequiel 3:3. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que te dou. E comi, e na boca me era doce como mel. Ezequiel 3:3. Isso pode soar estranho para nós, né? Mas tem uma mensagem profunda aqui. O profeta deveria absorver completamente aquela palavra antes de abrir a boca para falar aos outros. Não era para ser um lanche rápido. Não era para ser apenas uma leitura superficial. Ele deveria encher as suas entranhas com a mensagem divina. A experiência foi curiosa, né? Na boca, a palavra era doce como mel. Quem é que não gosta de ouvir sobre promessas, esperança, o amor de Deus? Essa é a doçura inicial da revelação que nos encanta. O profeta Jeremias, ele sentiu mesmo quando ele disse que as palavras de Deus foram gozo e alegria do seu coração. Está em Jeremias 15:16. Mas nós precisamos ser honestos. Ezequiel não estava em um resort de férias. Ele não estava numa igreja confortável, com ar-condicionado, toda organizada. Ele estava no exílio, vivendo às margens de um rio com um povo que tinha perdido tudo por causa da própria teimosia e da idolatria. A casa de Israel ela estava com a mente fechada e com o coração obstinado, endurecido. E muitas vezes nós parecemos com aquele povo. Ouvimos a verdade, mas ela não desce. Nós mantemos na boca pelo sabor doce, mas nós não deixamos que ela chegue no estômago para transformar por dentro. Conhecer a Bíblia não é o mesmo que viver a Bíblia. Se a palavra não molda o seu caráter, não molda as suas decisões, você está apenas brincando com o banquete de Deus. Existe uma verdade na palavra de Deus que nós precisamos aceitar, que começa doce na boca, muitas vezes se torna amargo no estômago. O apóstolo João, ele teve essa mesma experiência. Apocalipse 10 notas assim. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. A amargura aqui, ela representa o peso da responsabilidade. Quando você realmente come a verdade, ela confronta o seu pecado, confronta a sua injustiça ao seu redor. Dói porque exige mudança, é amarga porque nos faz responsáveis pelo que sentimos, pelo que sabemos. Então escuta com atenção esses conselhos. Busque o Espírito Santo para que a Escritura não seja apenas um livro de regras, mas seja a força motriz da sua vida. Para de ficar apenas provando. Internalize a verdade de Deus todos os dias. Aceite o confronto. Deixe que a palavra exponha as áreas da sua vida que precisam de arrependimento. Viva a missão. A doçura da graça, ela deve nos capacitar para enfrentar a amargura do mundo com esperança da ressurreição. O rolo, ele simboliza a revelação completa de Deus para nós. Jesus é o verbo que se fez carne. É o pão que desceu do céu. Quando nós nos alimentamos dele, nós encontramos o verdadeiro sentido da nossa missão. Eu não posso encerrar esse vídeo sem olhar nos olhos da verdade. O mesmo rolo que é doce na boca traz a amargura necessária para confrontar o orgulho e a nossa rebeldia. Arrependa-se
de tratar a palavra de Deus apenas como um doce passageiro para o paladar, enquanto o seu interior permanece fechado para a mudança profunda. Assim como o povo de Israel, no exílio, eles sofriam as consequências da sua própria idolatria, nós também corremos o risco de manter o nosso coração obstinado, endurecido, diante da cruz, diante da voz do Criador. O chamado hoje é para que você pare, aprenda a provar a Bíblia e comece a comê-la de fato. Permita que ela chegue às suas entranhas e transforme quem você é de verdade. Peça perdão ao Senhor por buscar apenas o conforto das promessas. Você tem fugido da responsabilidade dolorosa de confrontar o seu próprio pecado e as injustiças que você tolera. Deixe que a palavra de Deus, que está revelada nas Escrituras, molde o seu caráter e as suas decisões, o seu testemunho diante do mundo. Que o Espírito Santo quebre a dureza do seu coração agora, para que a palavra não seja apenas um som agradável aos seus ouvidos, mas que ela seja a força que sustenta a sua vida, que fundamenta a sua missão. Volte-se para Deus com o coração aberto, abandonando a teimosia que te afasta da restauração divina. Encha-se dessa palavra hoje e viva como quem realmente foi alimentado pela única verdade que pode nos libertar. Nesse momento, a palavra foi exposta, o rolo foi colocado diante de nós e a doçura da graça de Deus foi proclamada. Mas agora a verdade exige uma resposta. Eu gostaria de falar diretamente para 2.000 pessoas que podem estar assistindo. Primeiro, para você que nunca provou dessa doçura. Talvez você tenha passado por uma vida inteira tentando saciar a sua fome com coisas deste mundo. Talvez sucesso, dinheiro, talvez prazeres, ou até uma religiosidade vazia. Mas, no fundo, você sabe que as suas entranhas continuam vazias. Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é o verdadeiro alimento que desceu do céu para que você nunca mais tenha fome. E aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador não é assinar um contrato religioso, é comer da vida dele, é reconhecer que você não pode salvar a si mesmo e que somente o sacrifício dele na cruz pode perdoar os seus pecados e te dar nova vida. Não saia desse vídeo com o coração endurecido como o povo de Israel. Permita que a doçura do perdão de Deus entre na sua vida agora. Eu quero falar também para você que se afastou do caminho do Senhor. Eu sei que você já conheceu o sabor do mel. Você já esteve à mesa do Pai. Mas por algum motivo, talvez alguma decepção, um pecado não confessado ou uma sedução desse mundo tenha te afastado. Você hoje se encontra como os exilados às margens do rio Quebar, longe da casa, com o coração amargurado e sentindo o peso da distância. O Senhor te diz hoje, volta para casa. O arrependimento ele pode parecer amargo no início, porque exige que você encare as suas falhas, mas ele é o único caminho para restaurar a doçura da comunhão com Deus. Ele não desistiu de você. O seu rolo ainda está disponível para encher as suas entranhas e te dar novas forças para caminhar. Eu creio que o Espírito Santo está movendo corações nesse momento. E o arrependimento, ele é o portão de saída do exílio espiritual para o portão de entrada para a vida eterna. Se você deseja entregar sua vida a Jesus pela primeira vez, reconheça a sua necessidade dele agora. Se você deseja voltar para os braços do Pai, abandone a teimosia e peça perdão. Deus é rico em misericórdia e Ele está pronto para transformar a sua amargura em uma nova história de fidelidade. Feche os olhos agora. Onde quer que você esteja, esqueça quem está ao seu lado. Foque apenas na voz do Senhor. Ele ecoou através desse vídeo hoje, a palavra de hoje. Se você está se entregando
né, sua vida para Cristo pela primeira vez, ou você está voltando para debaixo do Pai, faça dessa oração uma expressão sincera do seu coração. Repita assim comigo. Senhor, eu reconheço hoje que eu tentei alimentar a minha alma, alimentar com coisas que não me satisfazem. Confesso que muitas vezes eu tive a mente endurecida, o coração fechado para a tua vontade. Eu me arrependo da minha rebeldia, do tempo que caminhei longe de ti. Hoje eu aceito o convite para comer à tua mesa, comer da tua verdade. Eu recebo a Jesus como meu único suficiente Salvador, crendo que o seu sacrifício na cruz pagou a minha dívida e que a sua ressurreição garante uma nova vida. Senhor, eu retorno ao teu caminho, perdoa minha amargura, restaura minha doçura. Não quero mais viver de migalhas, quero saciar a tua mesa. Espírito Santo, enche as minhas entranhas com a tua palavra. Que ela não seja apenas um sabor, né, na minha boca, mas a força que transforma o interior. Muda o meu caráter, limpa a minha visão, firma os meus passos na tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. O que acontece agora? Se você fez essa oração com sinceridade, você não é mais a mesma pessoa. A Bíblia diz que a festa no céu por um único pecador que se arrepende. Você passou da morte para a vida, do exílio para a casa do Pai. Sinta a paz que excede todo entendimento. Continue se alimentando da Bíblia diariamente. Não caminhe sozinho. Procure uma igreja que pregue fielmente a palavra de Deus para que você cresça em graça e em conhecimento. Amém?